Les Dauphins, société leader sur le marché de l'ambulance en France et en Europe. Fort de ses 30 années d'expérience et de son équipe de professionnels, Les Dauphins est à votre écoute et à votre disposition pour toutes les demandes concernant l'équipement de l'ambulancier. Les Dauphins assurent aujourd'hui une présence dans une vingtaine de pays à travers le monde grâce à une équipe de commerciaux à votre entière disposition. Les Dauphins, notre passion, votre satisfaction. O Palácio dos Inválidos, em Paris, voltou a acolher o Congresso Anual da Cívica. A Associação de Autarcas de Origem Portuguesa de França centrou as atenções nas europeias de 2019, nas eleições autárquicas em França, assim como nas legislativas em Portugal. O Congresso contou com a presença de várias personalidades da comunidade portuguesa. Sendo o último congresso do mandato 2014-2020, porque vamos ter eleições em março de 2020, o tema central foi as eleições. Eleições em geral, aproveitamos do facto de ser o último congresso antes das próximas eleições autárquicas para termos esse balanço, nomeadamente com as eleições europeias de 26 de maio, com as legislativas em Portugal, mas também com as eleições municipais. Para dizer, um dos objetivos principais, sendo a participação cívica e cidadã, é de fazer com que haja cada vez mais inscritos para ambas as eleições, que haja possibilidade para todos de poderem conversar, de poderem analisar e de poderem avançar sobre um dos projetos essenciais, que é a participação cívica e política nos nossos territórios. A minha intervenção consistiu numa coisa que eu considero que neste momento é de extraordinária importância, é que os europeus, e muito particularmente os portugueses, possam perceber aquilo que está em causa com as eleições para o Parlamento Europeu no dia 28 de maio. Porque a Europa precisa de participação de todos, porque a Europa tem dado um grande bem-estar, um grande progresso a todos os europeus. Tem havido problemas, são os problemas que existem também em todo o planeta, faz parte dos ciclos económicos, mas a Europa não pode ser desvalorizada e, sobretudo, não pode cair nas mãos dos extremistas que querem fazer implodir a Europa. Tive a oportunidade de falar da importância que é a Europa e que se reveste a Europa, muito particularmente para os 2,5 milhões de cidadãos portugueses que residem na Europa, não residem no território nacional. E repare que a cidadania europeia é o garante de muitos direitos, e os portugueses que vivem no Reino Unido agora, poderão perder esses direitos, percebem a importância de ser cidadão europeu, e aquilo que me parece, aquilo que se deve fazer na altura das eleições é explicar aos eleitores por que razão devem votar, e uma delas é explicar aos eleitores o que é que a Europa faz por eles. Os portugueses que residem no estrangeiro sabem que a Europa lhes atribui uma cidadania que lhes dá direitos, mas em Portugal há muitas infraestruturas, há muitas coisas que se fazem, tanto no plano legislativo, as questões do ambiente. O programa Erasmus, que alterou profundamente a relação dos jovens com a Europa, que se deve à Europa, e nós temos que ir ao contacto dos cidadãos e explicar as razões da Europa. E depois chamei a atenção para uma questão primordial, porque em França também estão a apelar à participação dos portugueses em eleições europeias, no preciso momento em que a língua portuguesa conhece um dos piores momentos da sua história. Paulo Marques, presidente da Cívica e autarca em Aulnay-sous-Bois, aproveitou o momento para fazer o balanço do ano transato. Correu bem, é verdade que nós temos o agrément, a qualificação de intérêt général há 2 anos para cá, o que nos permite ter uma intervenção muito mais incisiva, seja em meios humanos, seja em meios financeiros, o que nos permite, nomeadamente durante as comemorações dos 100 anos da Primeira Guerra Mundial, de levarmos a Portugal uma das exposições extraordinárias que viajou da Alemanha, França e até Portugal, a Albufeira, durante todo um mês, onde as pessoas puderam ver como se estivessem nas trincheiras o que viveram os soldados. Mas foi um ano extremamente positivo, um ano de muito conhecimento, de formação. O que nós temos de diferente com os nossos colegas franceses é que nós conseguimos, através da língua, fazer com que possamos ter uma formação
permanente, de ligar para o José para saber o que é que ele faz em termos de urbanismo, de ligar ao Pedro para saber o que é que, em termos de qualidade cultural, o que fazes, em termos de ATLs, em termos de ensino, de lazer. Pronto, há toda essa vertente formadora que é bastante importante e foi um ano muito positivo, sabendo que 2019 é a preparação dos 20 anos da nossa estrutura. São vários os desafios que os luso-eleitos têm pela frente e são várias as metas que a Cívica tem ultrapassado com o seu trabalho no terreno. Organizações como a Cívica podem ter um papel verdadeiramente determinante na medida em que concentram uma grande quantidade de eleitos de origem portuguesa e, portanto, são os melhores transmissores, multiplicadores de opiniões, neste caso, sobre aquilo que é importante fazer para proteger o projeto europeu, para lhe dar profundidade e para o defender das ameaças que sobre ele impendem. Reconheço um papel muito importante, é uma instituição que permitiu a afirmação da nossa comunidade no plano político e no plano cívico, tem uma ação em termos de educação cívica notável e foi o que eu quis realçar aqui no meu discurso.